Olá, irmãos, que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações, que Ele nos abençoe com a compreensão da Sua palavra nesse dia. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero, em mais uma oportunidade, compartilhar com você de uma porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 10 ao 22. Livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 10 ao 22. O tema da nossa mensagem nesse dia, ouvindo Deus em meio à adversidade. Ouvindo Deus em meio à adversidade. Diz assim a palavra de Deus. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e se estenderá ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó voltou um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e te darei de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ouvindo Deus em meio à adversidade. Jacó vive uma situação extrema. Ele havia enganado seu pai, traído seu irmão, e agora é preciso que ele fuja, porque seu irmão Ismael, melhor dizendo, Esaú, planejava matá-lo. O pai Isaac manda que Jacó busque esposas do meio da sua família. Busque seu tio Labão para que pudesse dar a ele uma esposa, para que não cometesse o erro que seu irmão Esaú cometeu, casando-se com mulheres pagãs. Esse era o medo de Isaac, já que suas noras trouxeram muita tristeza ao coração de Isaac. Essa jornada não era uma jornada fácil, era uma jornada perigosa. Nós precisamos lembrar que Jacó era o filhinho da mamãe, era um homem de tendas, era um homem habituado ao lar. Ele não estava habituado com as adversidades da vida longe da barra da saia de sua mãe. Era uma jornada perigosa. Nesse momento, cansado no deserto, ele tem por pedra um travesseiro. E que travesseiro mais estranho para se ter? Uma pedra, um lugar difícil, no meio do deserto. Ele está cansado, o sol se põe e ele está à noite, sozinho, solitário, tendo por travesseiro uma pedra. Nessa situação difícil, extrema, Deus se revela a Jacó, mostrando que seria com ele. E o que nós ouvimos a partir do verso 13 é a repetição da bênção do Senhor, da aliança do Senhor com Abraão, agora realizada e celebrada com Isaque. Eu sou o Deus de teu pai, Abraão, de teu pai Isaque. Esta terra onde está deitado te darei. A tua semente será como pó, ela irá do ocidente ao oriente. Eu estou contigo. Na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. As mesmas palavras que Deus havia falado a Abraão. E aqui a gente precisa aprender a primeira lição. No dia de maior desafio, num dia extremo, de maior dificuldade, talvez da vida de Jacó, Deus se revela a ele. Nós temos a tendência de não conseguir enxergar Deus em meio à adversidade, em meio às tempestades,
em meio às crises. Mas nós precisamos aproveitar dessas oportunidades para deixar os nossos ouvidos mais sensíveis e os nossos olhos mais abertos à ação de Deus nas nossas vidas. Situações extremas, de forma muito comum, são utilizadas por Deus para nos moldar, para nos preparar, para nos fortalecer, para nos aproximarmos cada vez mais do centro da sua vontade. Jacó está numa situação difícil, extrema, solitária, mas em meio a todo este caos, Deus mostra a ele que a aliança feita com Abraão seria também realizada por meio dele, que por meio da semente dele, todas as famílias da terra seriam benditas. Deus mostra que estava celebrando um pacto com ele, e ele vê anjos subindo e descendo as escadas. Ele vê que Deus se manifesta, o céu toca a terra, há uma ponte, há uma ligação. Deus está atento ao seu clamor, Deus seria com ele, Deus o protegeria, Deus o cuidaria. Jacó, quando desperta, há um temor no seu coração, porque Deus esteve ali. Ele tinha convicção disso. E o que Jacó faz? Celebra uma aliança com Deus. Ele deixa claro: se fores comigo nessa jornada, se me guardar, se me der o pão, se me der de vestir, de tudo quanto eu receber, te darei o dízimo. Ele faz um voto diante de Deus. Ele celebra uma aliança, um compromisso diante daquela revelação. A Bíblia diz: é melhor que você não vote do que votando não cumprindo. Nós, quando estamos enfrentando situações adversas, fazemos 1001 promessas no intuito de que aquela situação, que aquele problema desapareça. Mas logo que este problema desaparece, a nossa tendência é esquecer dos compromissos que fizemos. É por isso que a Bíblia diz: guarda teu pé. É melhor que você não vote do que votando não cumprindo. Mas se você faz uma aliança com Deus, se você faz um voto, apresse-se em cumprir. Jacó teve muitos defeitos e falhas na sua vida, mas este voto ele cumpriu. E Deus prosperou de forma tremenda Jacó na casa de Labão, de forma que Labão não queria que Jacó fosse embora. Ele fez diversas artimanhas para manter Jacó junto dele, porque Jacó trazia prosperidade. E Jacó prosperou por meio do seu trabalho, porque cumpriu o seu propósito de dar o dízimo de tudo quanto recebia. Você tem cumprido os seus votos diante de Deus? Você tem aproveitado das adversidades, das dificuldades, para pedir a Deus mudança, transformação? Talvez o seu travesseiro esteja simbolicamente sendo um travesseiro de pedra. Está sendo difícil dormir, está sendo difícil conseguir descansar. Mas lembre-se, Deus está no controle sempre. Deus se revela, Deus fala aos nossos corações nessa circunstância. Ouça a voz dele, mude sua trajetória, conserte sua vida, limpe seu altar, corrija sua rota. Nós precisamos aprender com as adversidades, com as situações extremas. As situações extremas muitas vezes são os métodos pedagógicos de Deus para nos colocar no seu caminho, para nos moldar de acordo com a sua vontade. Que Deus nos abençoe nesse dia, que a semelhança de Jacó possamos firmar um pacto de obediência com Deus. Deus nos guarde em nome de Jesus.